Bom dia! Como medir a satisfação do cliente? Então, a pergunta de hoje é: reparamos automóveis na nossa rede de oficinas? Questionamos a satisfação do cliente alguns dias após a intervenção. Contudo, a avaliação que o cliente atribui ao atendimento reflete sempre o que aconteceu com a reparação, pois sempre que algo corre mal na oficina, o cliente acaba por penalizar todos os envolvidos, incluindo os agentes, mesmo quando estes não têm culpa de nada. Como poderemos ultrapassar esta dificuldade? Boa pergunta! Salva de palmas para a pergunta! O meu nome é Rui Santos, sou diretor-geral da Impar. A Impar é uma empresa de formação e consultoria especializada na área de relacionamento com clientes. E existimos para o ajudar a converter clientes em fãs. Pois esta pergunta faz todo o sentido. Uma coisa é medir a satisfação do cliente em relação ao atendimento, outra completamente diferente é a satisfação em relação ao serviço prestado na oficina. Ora, isto até se resolve de uma maneira muito simples, essencialmente estudando as melhores perguntas e principalmente a ordem pela qual essas perguntas são feitas ao cliente. Fique para ver. Comecemos por olhar para esta questão. Porquê é que é importante medir a satisfação dos clientes? Parece-me óbvio, não é? Nós precisamos saber o que é que os clientes pensam nos nossos produtos e serviços. E há algo no qual não podemos confiar. Muitas empresas vivem na ilusão de que os clientes insatisfeitos são aqueles que reclamam. Cuidado! Há muito cliente insatisfeito que não se dá ao trabalho de reclamar, pelas mais variadas razões. Muitas vezes apenas porque é uma questão de perder tempo sem ter a percepção de ganhar nada em troca. Aliás, recorde-se do exemplo do paraquedas. O facto de nem todos reclamarem não significa que o paraquedas funcione. O rio não reclama, não significa que esteja a funcionar. Por isso, se não podemos confiar apenas e só nos clientes que reclamam, se quisermos saber exatamente quem está insatisfeito para connosco, temos de ser mais proativos. Temos de ser nós a ir junto do cliente perguntar como é que ele se está a sentir em relação a nós, o que é que ele pensa do nosso serviço. Mas não apenas para identificar as pessoas que estão insatisfeitas. Esta metodologia também é muito útil para identificar os clientes que são extraordinariamente satisfeitos connosco. Quem são os nossos fãs? Aliás, essa é uma das formas que muitas organizações encontram de melhorar os seus processos. Identificando quais é que são as suas melhores práticas, as práticas mais valorizadas pelos clientes, têm a oportunidade de as replicar pela organização, por forma a que deixem de ser a exceção e passem a ser a regra. E qual é o maior obstáculo? Eu destacaria a indisponibilidade dos clientes. Cada vez sentimos maior indisponibilidade dos clientes a responder a inquéritos de satisfação. Imagina um cenário em que já só respondem os clientes insatisfeitos. Faz o seu trabalho, seleciona uma amostra aleatória, procura fazer questionários a todos os clientes de uma forma indiscriminada, contudo, apenas os que respondem são aqueles que têm motivos de queixa. Será que nesse caso os resultados são representativos daquele que é o serviço que presta aos seus clientes? Claro que não. Mas significa isso que então não vale a pena? Vamos deixar de fazer inquéritos a clientes? Também não. E porquê? Porque, apesar de tudo, sempre é melhor ter informação de quem está insatisfeito do que não ter qualquer informação. Por isso, apesar destas limitações, que vamos ver mais à frente formas de as contornar, é sempre importante tomar a iniciativa e a proatividade de procurar o feedback dos seus clientes. Vamos então às nossas sugestões. Para montar um processo verdadeiramente profissional de medir a satisfação dos seus clientes, vai ter que se preocupar com 12 aspectos. Mas antes de começar, eu desafio a fazer o seguinte teste. Ignore todos estes 12 passos que eu acabei de referir e que vamos ver em detalhe mais à frente. Agarre no telefone e liga a um cliente. Sem script, sem preocupações, sem qualquer critério, e faça-lhe apenas uma única pergunta. Bom dia, Sr. Cliente. Fala Rui Santos da Impar. Estou a ligar-lhe apenas para saber como está e se há algo que precisa em que eu possa ajudar. Apenas isso só. Este primeiro exercício vai dar imensos insights sobre como deverá a seguir montar toda a máquina. Less is more. Por isso, não hesite, não esteja à espera da máquina perfeita. Comece!
É claro que poderá pensar que adianta estar a ligar apenas a um cliente. Não é certamente por ligar a um cliente ou a dois e ter o feedback de um ou dois clientes que isso vai mudar o mundo. Talvez não mude o mundo, mas provavelmente poderá mudar o mundo desses clientes. E ficará certamente a saber mais sobre pelo menos esses dois clientes. Vá lá ligar. Liga ao cliente. Eu espero. Já ligou? Vamos a isso então. A primeira questão que tem de questionar é qual é o seu objetivo. Será construir um barómetro, um conjunto de métricas que lhe permitam perceber como está a evoluir a satisfação do seu cliente? Ou quer focar-se na identificação de problemas concretos que quer endereçar? Esta primeira discussão vai determinar a forma como deverá construir as amostras. E é por aí que deve começar. Mas vai querer avaliar a satisfação do cliente em relação à jornada completa ou em relação a cada uma das interações individualmente? A abordagem é totalmente diferente. Veja-se o exemplo da pergunta que recebemos. Uma coisa é avaliar a experiência da reparação do automóvel, outra diferente é o momento do atendimento, da marcação, da devolução, da recolha da viatura. A cada um destes objetivos corresponderá um timing diferente, uma abordagem diferente, uma pergunta diferente. Segundo ponto, qual o canal que vai querer utilizar para medir a satisfação do cliente? Como sabe, hoje em dia temos imensos canais. Poderá inquirir o cliente através de SMS, através de uma mensagem de IVR, poderá fazê-lo através de um e-mail, poderá fazê-lo através de uma entrevista telefónica, poderá enviar-lhe uma carta ou um cupão, pode até marcar uma reunião com o cliente e procurar ter uma conversa com ele. O que não falta são opções. Mas também é verdade que cada canal tem as suas fragilidades e as suas potencialidades. Tipicamente os canais automáticos são claramente os mais baratos, mas também os mais limitados. Eu, através de um SMS, não consigo perguntar ao cliente mais do que uma, duas perguntas no máximo. E com uma limitação adicional. Eu consigo ter uma nota da parte do cliente, mas não consigo ter a justificação dessa mesma nota. Se numa escala de 0 a 10 ele me der 4, eu gostaria de saber porquê. Só que através do SMS já não vou conseguir obter essa informação. Tem ainda uma outra limitação. Eu preciso saber o número de telemóvel do meu cliente para lhe poder fazer a pergunta por SMS. Até porque não é líquido que o número de telemóvel que eu tenho para perguntar ao cliente o seu nível de satisfação seja exatamente o mesmo que ele utilizou inicialmente para me contactar. Basta que, por exemplo, o cliente me tenha contactado através do número da empresa para agora, quando eu for procurar obter o seu nível de satisfação, utilizar esse mesmo número não me vai ser muito útil, porque certamente a recepcionista não faz a mínima ideia do que aconteceu e não será certamente o interlocutor mais adequado para me dar feedback sobre a experiência de cliente. O e-mail também tem duas grandes limitações. A primeira é, desde logo, o facto de que eu preciso de conhecer o e-mail do cliente, mas também, como sabem, hoje em dia, em virtude destas ameaças de fraude e cibersegurança, cada vez mais os clientes têm receio em receber mails e clicar em links que são reencaminhados para sites. Não costuma ser uma abordagem muito bem sucedida. A minha abordagem preferida, confesso, é a entrevista telefónica. E porquê? Porque a entrevista telefónica já me permite ter um pouco mais de espaço para não colocar apenas uma ou duas perguntas, mas principalmente porque me permite perguntar ao cliente as razões que estão por trás daquelas notas que ele me está a dar. A mim não me adianta saber apenas que o cliente, numa escala de 0 a 10, me dá 4. Eu quero saber porquê. E numa entrevista telefónica tenho muito mais espaço para explorar os motivos que estão por trás das notas. Terceiro, quando? Quando é que eu deverei questionar o cliente sobre o seu grau de satisfação? A nossa experiência tem mostrado que o período mais adequado é entre 24 a 72 horas depois de qualquer evento. Se eu perguntar ao cliente, mesmo em cima do acontecimento, o que acontece é que o seu feedback ainda vem muito contagiado do ponto de vista emocional. E eu preciso que o cliente ainda tenha tudo fresco na sua cabeça, muito claramente, mas já com o distanciamento necessário para me explicar exatamente o que aconteceu de uma forma mais racional e menos emocional. É claro que se eu começo a deixar passar muito tempo sobre o evento, corro o risco do cliente começar a generalizar. E já não se está a referir àquele evento em concreto, mas já começa a transmitir aquilo que é a sua opinião genérica e geral em relação à nossa organização. Se fosse esse o meu objetivo, então eu teria de fazer uma abordagem bastante diferente. 4.
E qual a melhor maneira de enquadrar este inquérito? Vamos querer dizer ao cliente, por favor, participe no inquérito de satisfação, sabendo que é meio caminho andado para o cliente dizer agora não posso? Por que não enquadrar este questionário, este inquérito, como um follow-up àquilo que aconteceu anteriormente? Vai ver que encontrará clientes muito mais receptivos e disponíveis em colaborar quando percebem que o que estamos a fazer é o follow-up a uma necessidade ou uma questão que ele colocou anteriormente. 5. Então, e quantas perguntas poderemos colocar ao cliente? Bem, se for através de mecanismos automáticos, como o SMS ou o IVR, claramente não conseguiremos fazer mais do que uma ou duas no máximo. Mas mesmo na entrevista telefónica temos algumas limitações. Em tempos fizemos um survey, exatamente para procurar perceber qual era a disponibilidade dos clientes a responder a inquéritos. Sabem o que nos disseram? Mais de metade das pessoas dizem que, no melhor dos casos, respondem a 5 questões. Não mais do que isso. Então, temos de encontrar as 5 perguntas mais importantes que queremos colocar ao cliente. 6. Então só podemos colocar 5 perguntas ao cliente? Pois é, tanto que nós gostaríamos de perguntar e de saber do nosso cliente. Mas só temos 5 possibilidades. Ora, é uma escolha difícil. Eu tipicamente gosto de saber coisas como: qual é que é a sua opinião em relação ao tempo de espera? Eu sei qual é que foi o tempo de espera, mas gosto de saber o que é que o cliente pensa em relação a isso. Qual é que é a sua opinião em relação à atitude do comunicador? Se foi profissional, se foi boa, se foi simpática, se foi disponível. Gosto de saber se o assunto que o levou a contactar ficou ou não ficou resolvido. Comparar o First Contact Resolution na perspectiva do cliente, comparado com aquilo que é a nossa visão interna. Obviamente saber o índice de satisfação do cliente. Saber o NPS, o Net Promoter Score, com que probabilidade nos recomendaria. Saber com que facilidade conseguiu obter aquilo que procurava. Espera, já vamos em 6. Quer dizer, esta é a limitação. Vai ter de escolher, vai ter destas todas e outras que tenha na sua cabeça, identificar as 5 mais importantes. E qual a dimensão da amostra? Quantos inquéritos é que eu deveria fazer para ter uma boa representatividade? Essa, aliás, é a mesma questão. Qual é o meu objetivo? É ter uma amostra ilustrativa ou ter uma amostra representativa? Essa será outra questão. Terá de equacionar, tendo em conta qual a margem de erro, o grau de confiança que pretende obter com os resultados. E a ordem? A ordem pela qual eu coloco as questões é indiferente? Não, não é. E não é porquê? Porque o nosso cérebro humano tem necessidade de coerência. Então deixe-me dar 2 exemplos. Imagina um cliente teve uma experiência e até ficou agradado, ou seja, ele espontaneamente, numa escala de 0 a 10, atribuiria um 8. Mas a sua primeira pergunta é: o que achou do tempo de atendimento? E ele pensa: bem, eu ainda tive algum tempo à espera, vou dar 3. Então o que achou da atitude da pessoa que o atendeu? 5. A partir deste momento, eu já dei um 3, já dei um 5. Eu já não terei condições para, quando me perguntarem qual a sua avaliação global, dizer 8. Porque há ali alguma coisa que dentro de mim já não bate certo. Agora imaginem que eu tinha colocado as perguntas exatamente na forma oposta, começando pelo geral e depois entrando no detalhe. Senhor cliente, qual o seu índice de satisfação global? 8. E em relação ao tempo de espera? Isso é que foi 2. E em relação à atitude de quem o atendeu? Está a ver a diferença? O cliente começou por dar a sua principal nota em relação à experiência global e agora é que vai, passo a passo, dar a informação detalhada sobre cada um dos parâmetros. E daí não ser indiferente à ordem pela qual colocamos as perguntas. E a caracterização da amostra? Deverá ser aleatória ou deverá ser estratificada? Ora, esta questão prende-se com a decisão que tomámos logo no ponto 1, qual era o nosso objetivo. Porque se o nosso objetivo for, essencialmente, obter uma amostra o mais representativa possível do universo, então talvez a abordagem mais adequada seja uma amostra aleatória. Mas, no entanto, se eu estou à procura especificamente de aspectos onde possa melhorar, se calhar não vale a pena, nesse caso, estar a perder tempo a perguntar ao cliente a sua opinião em relação de interações de baixo valor, vou-me concentrar naquelas que eu sei têm um elevado potencial de algo não correr muito bem e onde eu possa aprender mais. Então, acabou? Não, ainda não acabou. Deixe espaço para perguntas abertas. Não fique amarrado a um script, a um guião de entrevista. No final, pergunta ao cliente: há mais alguma coisa que gostaria de nos transmitir? E a propósito disto, gostava de destacar um aspecto muito importante.
quem deve realizar este tipo de tarefas, estes questionários, estes inquéritos e entrevistas a clientes, não pode ser alguém muito júnior. Porque o que me interessa não é obter pontuações da parte do cliente. O que me interessa é iniciar uma conversa, explorar os motivos por trás destas pontuações que me foram dadas. E por isso, eu tenho que ter alguém preparado para quando eu pergunto ao cliente, uma escala de 0 a 10, qual a sua satisfação, se a pessoa me der 2, eu não posso por simplesmente seguir em frente e dizer muito obrigado. Não, eu tenho de manifestar curiosidade natural, legítima, sobre porquê 2, o que podemos melhorar, o que correu menos bem. E para isso, eu preciso de senioridade, preciso de experiência. Até porque esta atividade de entrevistar clientes é verdadeiramente uma arte. A arte de saber escutar de coração aberto. Em que o único feedback que no final temos para dar ao cliente é obrigado. Obrigado pelo seu feedback. Resistir à tentação de justificar. Mas sabe, pois, mas... Nada. Nada disso. O único feedback a dar ao cliente é obrigado pelo seu feedback. E pronto. Está feito. Já medimos, já temos os resultados. Está tudo feito. Não, não está. De que adianta medir a satisfação dos clientes se não fizermos nada com essa informação? E agora entramos em todo um novo capítulo. É de que forma é que eu vou utilizar os resultados destes inquéritos para introduzir melhoria na experiência do cliente. E para isso é muito importante saber trabalhar os dados. No nosso caso em concreto, nós disponibilizamos aos nossos clientes uma ferramenta de Business Analytics, onde carregamos previamente todos os resultados dos inquéritos e permitimos que o cliente verdadeiramente brinque com a informação e identifique muitos insights valiosos sobre os motivos que estão por trás da satisfação expressa pelo cliente. Através desta nossa ferramenta, o cliente poderá desde logo observar os resultados globais da satisfação atribuída pelos clientes em cada um dos parâmetros, mas também pode fazer essa mesma avaliação pessoa a pessoa, observando ou selecionando aqui uma pessoa em concreto e verificando qual a opinião que o cliente teve desse mesmo colaborador em cada um dos parâmetros e em cada uma das chamadas. Não só o que aconteceu numa última vaga, mas também conseguir observar o que está a acontecer ao longo do tempo, como é que este colaborador está a evoluir. E, mais uma vez, conseguir rapidamente alternar entre aquilo que é a visão global e a visão de detalhe. Existe, como sabem, uma grande diferença entre medir e gerir a qualidade. Eu não consigo gerir sem medir, mas medir de per si não é suficiente. Não é apenas e só por medir que algo muda na nossa organização e na experiência que proporcionamos aos nossos clientes. Temos constatado que este tipo de ferramentas têm-se revelado extremamente úteis no sentido de rapidamente nos ajudarem a perceber qual a opinião global que o cliente tem em relação a nós, em relação a cada um dos parâmetros e quais as variáveis-chave, base elementares contribuem para esses resultados, conseguindo uma desagregação por comunicador, por assistente, por pessoa, mas também por tipo de assunto. Perceber quais são as pessoas com mais dificuldades, em que temas, em que assuntos, em que parâmetros e identificar a partir daí padrões, correlações, tendências e principalmente oportunidades de melhoria. Porque no final do dia, a única razão pela qual nos interessa medir e escutar os clientes é para depois trabalhar essa mesma informação e melhorar a experiência do cliente, como é óbvio. Se tem interesse nestes temas de como melhorar a experiência do cliente, mantenha-se connosco, subscreva. Nós vamos partilhando com alguma regularidade dicas e sugestões do que pode fazer para melhorar a experiência do cliente. E se tiver também o seu testemunho, o seu comentário, deixe-nos aqui na área dos comentários. E outras questões que gostasse de ver debatidas, por favor, desafie-nos. Nós procuraremos responder na primeira oportunidade. Bom dia!